Hoje nós vamos falar sobre a parábola da cura, não é da parábola, a história da cura do paralítico, que estava paralítico há 38 anos e ele vivia num local chamado de Betsaida, ou Betsaida. Esse tanque, ele era utilizado para purificação até das ovelhas antes de ir para o templo. Recentemente, esse tanque foi descoberto. Uma das descobertas arqueológicas mais importantes aí, que eles reencontraram esse tanque, né, que estava teoricamente perdido. Lá tinha uma lenda de que havia um turbilhão que às vezes acontecia, né, um turbilhão de água que acontecia no meio daquele tanque. E o primeiro que pulasse na água seria curado. Então esse paralítico foi para lá na esperança de poder mergulhar na água quando ela começasse a revolucionar. Mas o mais interessante é que, por ser paralítico, quando ele tentava chegar na água, outro já tinha entrado na água. Então ele estava ali simplesmente há 38 anos. 38 anos esperando essa cura. Quando Jesus vai e passa por esse tanque lá, e lá ele vê esse paralítico há 38 anos. E ele pergunta, você quer ser curado? Ele falou, olha, toda vez que eu tento, a água está ali, mexendo, eu chego, mas já é tarde. Aí Jesus fala assim, levanta-te, pega a sua cama e vai embora. Então é tipo uma esteira, né? E aí ele levantou, curado, pegou a cama dele e saiu dali. O que aconteceu é que o fato dele ter pego a cama significou, né, fazer ali a cama, arrumar, ajustar a questão, significou trabalho. Ele trabalhou no sábado. Então os judeus falaram assim, como você pode trabalhar no sábado? Sábado não é dia de trabalhar. Ele falou, eu só estou seguindo ordens. Jesus pediu para poder pegar. E primeiro ele não sabia quem era, né? Quem que fez? Eu não sei. Só foi curado. Aí ele voltou depois para a rua e os judeus falaram, se você souber quem foi, nos avisa. Aí ele volta, né, para a rua, encontra com Jesus, e aí ele fala, não, ele volta lá e avisa para os judeus. Quem me curou foi Jesus. A boa vontade. Porque quando você tinha uma cura, você tinha que avisar aquelas pessoas, como fala o Sinédrio, que aconteceu a cura. É natural. Então quando aconteceu a cura, quem te curou? Eu não sei. Então descobre quem que é. Na hora que descobriu, ele voltou a Jesus. Ah, então é esse que nós vamos tirar satisfação com ele, porque ele fez a cura no sábado. Quando conversar com Jesus, Jesus fala o seguinte, não, olha, eu sou filho, né, de Deus. Como nós todos somos. Mas naquela época, filho disso significava cheio de divindade. Ele era divino, naquele sentido que ele está falando lá. Então, o pessoal falou, olha, nós temos que agora prender ele por 2 motivos. Então ali já começa a haver uma antipatia dos judeus, dos fariseus, para com Jesus, porque Jesus simplesmente fez o que se esperava que se fizesse. Né? Uma cura no sábado. Não, espera aí, eu volto amanhã para te curar. No domingo eu venho aqui e te curo. Não faz sentido. Então ele é questionado nesse sentido. Aí eu trouxe esses textos para a gente poder tentar tirar a simbologia por trás dessa passagem de Jesus. O que significa cada coisa ali que nós falamos. A chegada de Jesus, os 38 anos, o que mais? A água se mexendo, o tanque que era das ovelhas, né? A esteira onde ele se deitava, né? A paralisia dele. E eu só falar o seguinte, olha, gente, olha que coisa interessante. Se você fica acamado um tempo, você perde as forças na perna.
Ele não estava acamado no templo, ele estava há 38 anos sem andar. Significa que ele já não tinha mais musculatura nas pernas. Então, quando Jesus fala assim, levanta-te, foi um milagre, porque ele fez alguém que não tinha musculatura nas pernas se levantar e conseguir ficar em pé em cima de uma musculatura que já não existia mais. Eu tive um acidente, queimei meu braço e meu braço ficou 3 meses envolto, né, em bandagens, né, protetoras. Depois de 3 meses, eu tive que fazer fisioterapia para minha mão voltar a mexer da forma normal, com choquinhos, né, pelo FENS e pelo TENS da fisioterapia para poder conseguir fazer as minhas mãos movimentarem da forma como era esperada. Ela já não tinha mais aquele mesmo reflexo de antes. Ela tinha umas particularidades, já estava até mais sensível, mas não tinha a mesma força e nada disso. Então eu estou falando o seguinte, gente, foi 3 meses. Agora, comparado com 38 anos, esse cara ficou sem caminhar um tempo, né, quase que 120 vezes maior do que o tempo, né? 108 vezes maior do que o tempo que eu fiquei com a mão. 112 vezes maior do que o tempo que eu fiquei com a mão parada. 38 anos. Para começar a caminhar, sustentar-se sobre o seu próprio peso, a gente pensa, olha, isso é especial e é diferente. Tá. Mas, quando nós vamos ler uma passagem de Jesus, nós temos que nos identificar na posição de cada um dos personagens ali relatados. Se você vai ler a parábola do bom samaritano, você vai se colocar na posição do samaritano, mas você também vai se colocar na posição do sacerdote, vai colocar na posição do levita, vai colocar na posição do assaltado, do assaltante. Porque assim, você vai descobrir dentro de cada uma dessas figuras, desses personagens, o que ele representa, o que eles são. A interpretação do Evangelho, ela é livre para cada um tirar a estrutura que acha mais clara e mais fácil dentro do Evangelho e que é pertinente com a sua vida no presente. Provavelmente não é a primeira vez que nós ouvimos essa história, e não é a primeira vez que talvez nós estudamos essa história. Apesar do que, nós não somos cristãos há muito tempo e não sabemos se já aprendemos realmente a ser cristãos. Porque aquele que se torna cristão, ele não fica muito tempo aqui remoendo e revivendo seus erros. Isso significa que tem muito tempo que esses ensinamentos chegam até nós e nós nos encontramos paralíticos diante de tantos ensinamentos. O ensinamento chega, mas nós somos incapazes de mudar a nossa vida diante do novo ensinamento. O número 40 na Bíblia ele é muito significativo. Foi 40 dias dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum, né, de Jesus antes de começar a sua missão. Então 40 é um número bastante significativo. Porém, Paulo de Tarso afirma em suas cartas que quando ele foi condenado a tomar 40 chibatadas, o povo judeu se mostrou misericordioso. E ao invés de dar 40 chibatadas, a lei dizia que tinha que ser misericordiosa. Então não dava 40, dava 39. Olha, gente, a gente fica pensando assim, nossa, gente, isso não deu um desconto nem de 10%, porque 10% seria 4 chibatadas a menos, né? Deu um desconto, né, de, como fala, 2,5%. Que desconto é esse? Bom, depois que você está na 39, você acabou, realmente uma só foi uma caridade,
Não sei de quem, mas para você não levar aquela 40ª, é uma boa coisa. 40 chibatadas. Davam 39 por misericórdia. Quantos anos ele ficou esperando a cura? 38. É mais misericórdia ainda. Com misericórdia, ele ficou 38 anos. Certo? Mas a gente não sabe o que ele fez em vidas passadas. Houve misericórdia. E chegou mais cedo. Não esperou dar 40. Deu 38 anos. Mas eu falei que não é a primeira vez que nós estamos ouvindo essa história de Jesus. Não sendo a primeira vez que nós estamos ouvindo essa história de Jesus, porque ela nunca mexeu com a gente em outras vidas. Ou nessa mesmo. Por quê? Essa é uma pergunta bastante interessante. Por que não, como fala, as nossas atitudes não nos incomodam? E a gente vive naqueles mesmos erros. No livro do Chico Xavier, Psicografia do Emmanuel, nós observamos um comentário bastante interessante, né? No livro Renúncia, aonde Alcione encontra com Carlos no plano espiritual, que é tratado como espírito de Pólux. E esse espírito de Pólux, a primeira vez que ele encontra com Alcione, ele faz a pergunta: você já me perdoou? E a resposta dela: como sempre. Então o que a gente observa? Olha só que coisa interessante. Um homem que viveu várias vezes no meio religioso, estava no plano espiritual amargando porque ainda não conseguia conquistar a elevação. Há quanto tempo nós estamos no meio religioso? Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa. Se fôssemos e já tivéssemos sido cristãos de vida passada, a nossa situação estava muito mais fácil, muito mais simples. Se a nossa situação não está tranquila, como deveria, é porque talvez seja essa uma das primeiras reencarnações em que nós aprendemos o que é de fato o cristianismo. E será que nós estamos aplicando na nossa vida o cristianismo? Olha só. 38 anos de paralisia. 38 anos esperando que as coisas mudassem completamente. Para que a gente pudesse, nesses 38 anos, ser curado. É paciência ou é comodismo, acomodação? Esperar 38 anos para a chegada de uma salvação. Mas nós estamos falando de uma pessoa que estava paralisada. Tinha pouca dificuldade de movimentar. Mas nós observamos uma situação bíblica em que um senhor, Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que ao viajar dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro servo e 1 talento para que eles possam gerenciar esses talentos, porque depois vai ser cobrado responsabilidade sobre esses talentos. O que recebe 5 talentos, o que ele faz com 5 talentos? Ele investe e o que acontece com 5 talentos? Obtém ganhos e viram 10 talentos. O que ganha 2 talentos do Senhor, trabalha e transforma os 2 talentos em 4 talentos. Quer dizer, multiplica os talentos. E o que recebe um talento? O que ele faz? Gente, o que é um talento? Um talento é uma moeda de ouro referente a
6.000 dias de trabalho. É muita coisa. 6.000 dias de trabalho. É um valor razoável. Vamos pôr o valor do salário mínimo aí, para 6.000 dias de trabalho. Então era uma fortuna que ele tinha deixado na mão dos seus, dos seus funcionários. O que recebeu 5 talentos transformou em mais 5. O que recebeu 2 transformou em mais 2. E o que recebeu 1 enterrou para não sumir. Enterrou. Quando volta o senhor da grande viagem, chega o primeiro servo e falou, olha, o senhor me confiou 5 talentos, eu multipliquei, está aqui 10 talentos, toma aqui os 10 talentos. O que recebeu 2 talentos, chegou para o senhor e falou, o senhor me confiou 2 talentos, fiz mais 2, está aqui os seus 4 talentos. E o que fez, pegou 1 talento, falou, você me deu 1 talento, eu te devolvi 1 talento. Esse talento são as facilidades que a gente às vezes recebe na vida. O que recebeu 1 talento pode ter recebido apenas a paralisia. E enterrado essa paralisia porque se justifica no fato de ser doente e por ser doente não tem nada a fazer e ver. Se justifica na sua própria dor. E muitas vezes nós nos lamentamos na nossa própria dor. Nós lamentamos, às vezes, dos erros ao invés de fazer a mudança íntima para sermos pessoas diferentes. Esse homem que estava lá há 38 anos, ele estava paralisado também nas outras atividades. Ele não poderia, gente, ter feito um pouco de diferença mesmo estando paralítico? Não sabemos, porque nós não sabemos nem com o que ele conversava com as outras pessoas. Então nós não podemos traçar um julgamento de julgar aquela pessoa que a gente não sabe, simplesmente pelo fato de que nós não temos realmente como julgar o que ele fez nesses 38 anos. Ele ficou acomodado? Ou ele aguardou trabalhando em prol da sua melhoria como ser? Algo ele melhorou, senão ele não teria sido socorrido pelo Cristo. Gente, era um local de doentes. Era um local de vários doentes que ali estavam esperando as águas borbulharem para que eles mergulhassem e fossem curados. Jesus vai lá e cura o paralítico, há 38 anos lá. Ele não curou todos que ali estavam, ele só curou 1. Então ele era o mais merecedor? Também não sabemos dizer. Porque, às vezes, a gente julga e acha que a dor é algo que bate a porta como castigo. Mas não é castigo. Às vezes, a dor é a libertação. Aí daquele que gera dor. Mas aquele que aceita a dor, ele se liberta. Às vezes você reencarna e espera aquela dor para te libertar de um passado de erros. E às vezes o que a gente mais faz é lutar contra a dor. Resignação não é aceitar. É fazer de tudo para mudar. Mas não sendo possível mudar, aceitar. Porque a gente fala assim, tem que ser resignado. Mas a resignação constitui você falar, estou fazendo tudo que é possível para melhorar. Estou procurando tratamento médico, estou procurando tratamento espiritual, estou procurando melhorar quem eu sou, para que eu tenha as ferramentas íntimas que permitam com que eu faça a minha auto-reforma e a minha melhoria. Estar há 38 anos paralisado em um tanque é fisicamente, mas não sabemos o que estava rolando na mente desse paralítico. Mas nós já temos acesso ao cristianismo, com a grande maioria, a várias reencarnações, a vários milênios.
Vão pôr no mínimo aí, né? Como fala, alguns séculos. E por que a gente sempre protela e deixa para amanhã? E a gente se justifica. Eu não consegui ainda a cura porque não teve ninguém para me pôr lá. Porque na hora que eu chego, outra pessoa já entrou. O que estava acontecendo com as águas, gente? Que horas que a água curava? O que tinha que acontecer para a água curar? Borbulhar. Um movimento. O que é a água? O que representa a água? O que representa a água? Hã? A nossa, até nos processos reencarnatórios. Na hora que a gente reencarna, a gente nasce em líquido amniótico. Nós somos mais de 70% de água. Então a água somos nós. E esse poço? Esse poço? Esse poço é a gente. O que cura? O que faz aquele poço curar? A água borbulhando. O que acontece quando borbulha a água? Tá tudo aqui calmo, tranquilo, blá, 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 começa a borbulhar. O que vai acontecer? E que tipo de que esse movimento vai fazer na água? Emergir o quê? Perfeito. Toda a sujeira do fundo vai subir. Toda a sujeira do fundo vai subir. Então, é um processo simbólico que diz o seguinte: na hora que você começar a ver aquela borbolha acontecendo no seu íntimo, quando você começar a ter esse sistema onde pega lá no seu íntimo coisa de milênios, antes de você ser até cristão, e começa a borbulhar e trazer à tona para poder mexer, significa que você vai começar a contar o processo de cura. Ou isso, ou Jesus. Você escolhe. Mas em ambos, você vai ter que mexer com quem você é. Jesus curou 10 leprosos. Mas ele curou dispensando. E eles não acharam que tinham sido curados. Na hora que eles estavam indo para se lavar, foi a recomendação de Jesus que eles descobriram que eles já estavam curados da lepra. Gente, a hanseníase é uma doença que ela é ela destrói os tecidos, os tendões, as articulações. Então significa que quem teve hanseníase, as articulações são todas coladas, presas, sem uso. Articulações presas, cartilagem do nariz perdida, ela ataca as cartilagens. Sem orelha. E aí, nesse caso, a pergunta é: como que eles descobriram que eles estavam curados? Porque eles olharam e viram que não tinham mais as manchas no corpo. Os textos não dizem se eles recuperaram as cartilagens perdidas, mas eles estavam curados. Mas para eles se afirmarem curados, algo aconteceu até com a física do corpo deles, porque eles falaram: nós somos curados. Então, o que acontece? Essa cura íntima, ela às vezes exige de nós até um reconhecimento da importância do Cristo nesse processo de autocura. Mas os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um. Um voltou para agradecer. Isso significa que muitos daqueles que foram curados por Jesus não seguiram o segundo conselho. Porque Jesus sempre diz o seguinte, e ele falou isso para o paralítico. Ele disse: a tua fé te curou. Vá e não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Então o que acontece?
Simbolicamente, dos 10 leprosos curados, um volta para agradecer. Parece que um realmente renovou-se. E os outros 9 tinham a necessidade de quê? De passar novamente por uma outra doença. Talvez não fosse mais a lepra. Todos curados por Jesus desencarnando. Nenhum ficou para a posteridade. Isso mostra que a cura do Cristo ela tem que ser algo mais profundo, não simplesmente física. Ela tem que ser algo mais profundo. Qual é a verdadeira cura que o Cristo está fazendo em nossas vidas? O que nós esperamos de cura do Cristo? Nós estamos remexendo as nossas águas íntimas, aonde aquelas tendências milenares que estão sujando o nosso íntimo se levantam para que a gente possa purificar essa água? Para que eu possa lavar esse vaso que está com essa água mexida? Ou eu vou esperar decantar mais uma vez? Para depois que decantar, eu falar, a água está limpa. As águas, elas precisam dessa agitação. Porque a agitação da água também é saúde para ela. Água que mexe não apodrece. Água parada, apodrece. São 38 anos de não estagnação, porque o paralítico são todas as enfermidades que nós podemos carregar na nossa alma, no nosso íntimo. Pode ser do acomodar, pode ser do resgatar, pode ser do trabalhar na agitação da água para sermos uma pessoa novas. Outras mazelas estavam sendo curadas por esse processo, mas a paralisia não, pela própria revolução das pernas, porque estava paralisado. Se não fosse a paralisia, ele ia ver essa mudança e ia querer essa mudança no seu próprio íntimo. A paralisia significa ele não fez nada simbolicamente para mudar aquela situação. Então, mesmo quando a água se revoltava, ele não aproveitava aquele momento de revolução, de reborbulhar das emoções íntimas para trabalhar o próprio íntimo e ser uma pessoa melhor. Ele não estava preparado para isso. Ele não estava trabalhando para isso. Mas o tempo estava. Porque o tempo também é curativo. O tempo também é curativo. Então ele se curou com o tempo e com a chegada do Cristo em nossas vidas. Porque quando o Cristo chega em nossas vidas, ele nos dá força para levantarmos e sermos nova pessoa. Quando o paralítico levantou, depois de 38 anos como paralítico, mendigando, ele foi obrigado a mudar do que ele era. Porque a partir do momento que ele volta a andar, ele não precisa mais se mendigar. Não faz sentido. Eu caminho. Mas depois de 38 anos mendigando, o que ele sabia fazer? Foi exigido uma nova rodada. A cura não é o fim, é o meio. Aonde nós temos que alcançar novos patamares para continuar a nossa reforma e mudança íntima. Ele se curou. Ótimo. Parabéns. Cristo o curou. Ótimo, parabéns. Mas a partir dali, ele nova pessoa tem que ser. Ele não pode voltar para as piscinas lá, ficar sentado e falar assim, escuta, eu agora não falo, estou curado, mas tenho que fazer porque eu não aprendi nada até hoje, são 38 anos. Justificado. Mas não acomodado. Não dá para acomodar. Depois que ele levanta, o que ele pega? O que ele tira do chão? A esteira, a cama dele.
recolhe e dobra a cama dele. Ele fez o quê? Que foi criticado pelos hebreus, pelos judeus, perdão. O que pelos fariseus? O que ele fez? Ele trabalhou. Então, as primeiras coisas que nós vamos observar na nossa vida é que quando a gente adquire e faz a cura, nós somos obrigados a mudar e a trabalhar. Mas trabalho não é algo remunerado apenas. Trabalho é toda a forma útil de empregar o seu tempo. Ele estava empregando o tempo de forma útil. Estava dobrando num dia que ele não podia trabalhar. Mas ele estava ali trabalhando. Estava mudando os 38 anos que veio a ter. E parabéns. A primeira coisa foi trabalhar em cima daquele objeto que foi o seu objeto de sustentação durante toda a sua dor. Durante esse tempo todo, ele ficou ali a se proteger, como fala, sob a proteção daquela esteira, daquele cárcere, daquela cama, a qual ele foi obrigado a recolher. Toda vez que Jesus curava um paralítico, ele usava essa terminologia. Levanta, pega seu cárcere, pega a sua esteira. Aquele que foi descido também dentro da casa dele, mesma coisa. É simbólico. Então nós temos que ver que simbolismo significa isso na nossa vida. O que significa levantar? O que significa recolher a sua cama? O que vocês acham que significa levantar na nossa vida? Trabalhar, movimentar. Mas o trabalho, gente, eu não estou falando, não é só o trabalho aqui que nós estamos dizendo, não é só o trabalho físico de ganhar dinheiro. É elevar-se, mudar-se, porque ele saiu da posição horizontal e ficou na posição vertical. Ou seja, seus propósitos mudam. Ele já não está mais na posição deitada, horizontal. Ele está na posição vertical, aonde novos ares chegam até ele. Novas posições, nova visão do mundo chega até ele. Quantas vezes, quando somos abatidos, quando somos machucados, quando somos atormentados, injustiçados ou outras coisas mais, nós nos fechamos em cima da dor que foi gerada por nós, maldizendo ou praguejando contra aqueles responsáveis por esse processo. E ao invés de compreender que o outro é como o irmão, que pode estar equivocado. Mas aí é o irmão que tem que vencer a sua própria paralisia. Você teve as águas se movendo em crises temporárias ou crises mais avançadas, mas que há grande chance para você curar-se a si mesmo. Então, toda tormenta que bate à porta é uma chance que nós temos de curar nosso passado. Se a gente não se vitimiza e se a gente não se vê como grande injustiçado. O justo dos justos foi crucificado. Então, acreditar também que, como fala, você não pode passar por coisa parecida na sua vida, como fala, é desconsiderar que Jesus veio mostrar um roteiro de vida. É um roteiro de vida que começa na manjedoura e termina no Calvário. Qualquer coisa fora desse roteiro significa simplesmente atalho para depois você reaprender a dor. Porque você pode aprender pelo amor. Mas aprender com amor é essa primeira parte. Onde passa as coisas você não precisa aprender pela dor. Aprender pela dor é o passo seguinte para aquele que não quis aprender pela dor. Mas também é uma misericórdia de Deus para conosco. Aquele que sofre
Se olhar só uma vida, ele é injustiçado. Se olhar sua individualidade com todas as vidas, ele é um privilegiado. Porque ele teve a chance de resgatar algo que ele fez no passado. Mas, infelizmente, pode ser que alguém seja responsável por essa dor dele. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Talvez ele vai precisar. Agir de consciência tranquila e agir de forma retilínea e reta nessa vida é uma das coisas mais difíceis que nós carregamos e nós viemos aqui. Porque nós somos com muita facilidade, nós temos facilidade de nos vermos como vítimas e aí a gente justifica todas as nossas ações e nossos erros com base naquilo. A cura real não foi o fato do paralítico, depois de 38 anos, levantar-se do chão e começar a caminhar tirando o seu leito do chão. A cura real foi o fato dele não voltar a ser paralítico. Jesus deu para ele o controle sobre as próprias pernas. A partir de então, ele tem um controle sobre as próprias pernas. Agora, o uso e o bom uso para não voltar a ser paralítico depende dele. Nós ganhamos um conhecimento maravilhoso através da doutrina espírita, que nos ensina a interpretar a Escritura como nós nunca interpretamos antes. Por isso, talvez nós tenhamos mais chance de êxito nessa reencarnação. Mas a pergunta é, eu uso essas ferramentas para o meu reerguimento ou estou usando essas ferramentas para a minha derrocada? Porque quem muito sabe, muito será cobrado. Se eu chego para um aluno de 4ª série primária e peço ele para fazer uma equação de 2º grau, para resolver os valores de x quando a equação é igual a zero, se ele sabe fazer isso, você vai bater palma e falar assim, parabéns, ele sabe fazer muito com pouco que ele sabe e com pouco que ele aprendeu. Aprendeu por conta própria. Agora, você pega um aluno de engenharia e peça para fazer a mesma coisa, ele não sabe, ele é suscetível de toda a reprimenda, porque fala assim, meu filho, você já tem que saber há muito tempo atrás. O quanto nós sabemos é o quanto nós podemos trabalhar. E o quanto nós sabemos? Nós estamos trabalhando? Quando nós entramos aqui, nós saímos daqui com a maior capacidade de perdão? Nós saímos aqui com a maior capacidade de corrigir os nossos erros de vidas passadas? Ou a gente se justifica no fato de vir segunda-feira à noite no centro e isso basta? Mas o meu relacionamento com meu irmão está horrível. Meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, está sempre cheio de arestas. O comportamento com o meu chefe nem se fala. O comportamento meu como subordinado, eu sou um tirano. Eu uso as ferramentas que eu tenho para o meu benefício. Será que nós entendemos, então, o que diz a doutrina espírita? Ou nós estamos nos justificando em nós mesmos, achando justificativas para agirmos de forma errada? Não há, nesse planeta, a situação onde nós não podemos tirar aula. Jesus disse, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Como que a gente interpreta isso? Não é aquela coisa assim, gente, vou fazer uma festa de aniversário, estou chamando todo mundo, mas só convido 3 ou 4 aqui, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Não. Todos os dias que nós acordamos, até durante o período noturno, onde estamos dormindo, todas essas vezes,
Se a gente for contar quantos chamados nós temos durante o sono, durante a vida acordada, durante o trabalho, durante o trânsito até o trabalho, durante aqui a reunião, quantos chamados nós tivemos e quantos desses chamados nós escolhemos? São muitos os chamados, o tempo todo nós temos chamados, mas quantos desses chamados nós escolhemos? Quantos? Poucos são escolhidos. Mas muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Os chamados que foram escolhidos. Nós temos chamados constantes. Mas quando Jesus nos convida à mudança, nós nos justificamos dizendo: eu não tenho meios para chegar até lá. Eu enterrei o meu talento. Uma senhora tetraplégica e cega foi nas Portas da Esperança da Inglaterra pedir uma cadeira de rodas automatizada, aquela que com o movimento do queixo ela consegue se movimentar, porque a cadeira dela tinha dado perda total. Ela não tinha como recuperar a cadeira que ela já usava há muitos anos. Era cega e tinha tetraplegia, só um movimento do pescoço. E aí, quando abriu as Portas da Esperança, tinha uma cadeira para ela lá. Foi doada por um empresário que fazia propaganda lá e tinha cadeira lá. Aí o repórter perguntou para ela: você tem algum recado para passar? Ela falou: sim. Queria dizer para todo mundo para nunca reclamar da vida, porque ela é bela demais, não temos motivo nenhum para reclamar. O que ela fez com o talento dela? Ela multiplicou. Porque ela não usou a doença dela como desculpa. Ela multiplicou os talentos dela. Porque qualquer um que estivesse ouvindo aquilo, falou: como que eu vou reclamar da minha vida? Eu não posso reclamar da minha vida. Deu para entender o que a gente está querendo fazer? A paralisia está em nós. Mas todo dia a gente ouve a frase do Cristo nos perguntando quais são nossos objetivos. E muitas vezes a nossa resposta dos nossos objetivos é igual a essa aqui, ó. Só um minutinho. Capítulo 5 de João. Estava ali um homem, versículo 5 de João. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Vocês perceberam? A frase de Jesus ela é bastante... O que Jesus perguntou? Você quer ficar são? Qual foi a resposta do paralítico? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele respondeu a pergunta de Jesus. E muitas vezes a gente faz isso. Por isso que a paralisia se persiste. A gente observa a vida chamando a gente para uma mudança e a gente justifica nos mesmos erros. Mas a misericórdia ainda é muito grande. Um dia a gente resgata o nosso débito com o pagamento suavizado. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Independente desse processo cíclico de paralisia, Jesus falou: olha, agora é chegado o momento, parou. São 38 anos. Já resgatou. Você já pagou o que você devia. Você agora merece caminhar. E aí o que acontece? Logo aquele homem ficou são, e ficar são significa que as pernas realmente aposentaram-se, né? Força física
e provavelmente uma mudança visual na frente daquelas pessoas, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, que é um dia reservado às coisas espirituais. Por isso Jesus fez muitas coisas no sábado. Não é a parte do homem, mas é a parte de Deus. E ele respondeu, e então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. O problema é a cama, tá certo? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Eu vou contra isso. Perguntaram, pois, quem é o homem que te diz: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão e muitos necessitados. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Esse homem, nessa paralisia desses 38 anos, ele nunca agitou as águas e aproveitou o agitamento das águas. Ele curou porque ele resgatou o que ele pagava, ele estava lhe devendo também. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então o que acontece? Olha que coisa interessante. Um dia nós podemos ter o fim dos nossos débitos, nossas mazelas, dos nossos males. Mas nós temos esse fim, talvez porque nós já pagamos o que devíamos. Mas não quer dizer que ainda fizemos por onde essa modificação. A cura com Cristo é aquela onde você agita as águas, aprende com a agitação das águas, procura o Cristo para se melhorar. Mas quando a pergunta do Cristo quer se tornar são, a resposta tem que ser igual o cego de... como que ele chama? O cego de Jericó, como que ele chama? Bartimeu. Que queres que eu faça? Que eu volte a ver. Que eu veja, Senhor. Não é que eu volte a ver. Que eu veja, Senhor. Esse sabia perfeitamente o que era esperado. Ver as realidades as que cabia a ele evoluir e crescer. Que eu veja, Senhor. Quando Jesus perguntar a gente vai dar a resposta certa. E não se justificar. A pergunta de Jesus foi: queres se tornar são? Qual era a resposta? Sim, por isso estou aqui há 38 anos, porque não encontrei outro caminho. O Senhor conhece outro caminho para me mostrar? Sim, confio que vou ficar curado com a graça de Deus. Para finalizar, muito cuidado com o mas. As 3 letrinhas. Porque para sermos religiosos, o mas tem que sempre ser colocado antes do nome de Jesus, nunca depois. É diferente. Jesus nos pede para perdoar 70 vezes 7, mas do jeito que o mundo está, eu acho que vai ser difícil mudar. Jesus pede uma coisa, mas o mundo pede outra coisa. Eu coloquei um mas depois do nome de Jesus. O certo é colocar o mas antes do nome de Jesus. A gente observa vários erros, vários locais com guerra, várias situações difíceis. Mas com Jesus, tudo vai dar certo no final. Com isso, a gente mostra a nossa fé, a nossa certeza de que as coisas vão ser corretas e acertadas. Certo? Gente, era isso que eu queria trazer para todos nós pensarmos e refletirmos um pouco mais. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu peço licença, porque assim que acabar a oração, nós vamos nos retirar por causa da reunião mediúnica. Tá bom? Agradeço. Muito obrigado.